Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje, para contar um relato de um policial que esperava apenas encontrar e prender um homem que causava transtorno para a população, porém ele cruzou pelo caminho de uma das mais terríveis e talvez mais colossais lendas do nosso folclore. Especificamente, uma lenda da floresta amazônica que causa medo em qualquer caçador, em qualquer indígena, em qualquer pessoa que caminhe pela floresta amazônica. Já é um relato que eu quero contar há muito tempo e poder falar um pouquinho sobre essa lenda vai ser incrível e vocês não perdem por esperar. Talvez um ser humano amaldiçoado, ou então um ser criado pela própria floresta para protegê-la, ou então um animal que sobreviveu da megafauna. Essas são as possíveis origens para o Mapinguari, e eu vou comentar um pouquinho sobre elas aqui também no vídeo de hoje, além desse incrível relato do policial que enfrentou o Mapinguari. Se você é novo aqui no Sem Tempo, já se inscreva para não perder os próximos relatos, as próximas histórias. Se você já é inscrito aqui no Sem Tempo, muito obrigado. Deixa lá nos comentários desde quando você acompanha o canal. Você que está chegando agora, vai ver que tem uma leva nova de vídeos que já está um pouquinho mais estruturado, um pouquinho mais arrumado. Assim como você me acompanha há muito mais tempo, vem entendendo e acompanhando o desenvolvimento do canal. Eu sei que tem alguns vídeos mais antigos que são sofridos, onde a minha edição e a minha gravação não tinha uma qualidade muito boa, mas como vocês podem ver, eu tô trabalhando incansavelmente para trazer para vocês um novo Sem Tempo com muitas histórias boas e com uma qualidade absurda. E não vai parar por aqui. Eu quero fazer playlists novas, visitando lugares incríveis, fazendo playlists com pessoas contando histórias comigo, além de outras coisas. Para isso, eu preciso muito que você apoie esse canal, se inscrevendo, engajando, seja curtindo, ou se você não gostar, não tem problema nenhum em não curtir e apenas comentar que algo não lhe agradou tanto, ou se você gostou e se você também quer fazer alguma sugestão, vá lá. O importante é você engajar de qualquer maneira e ativar o sininho para não perder as novidades que vem por aí. Dezembro ainda é um mês onde eu vou ajustar algumas coisas. E janeiro talvez as coisas ainda estejam aquecendo, mas 2025 promete. Eu prometo para vocês que coisas incríveis estão por vir. Esse é um relato que me enviaram há bastante tempo. Eu acredito que pelo meu vídeo de número 50, 60, alguma coisa assim, estamos perto aí do vídeo número 150, então já faz eu acho que um ano e meio, eu pedi para que as pessoas me enviassem histórias sobre o Mapinguari, porque é uma das poucas criaturas, aliás, não tão poucas assim, né? Mas é uma das poucas criaturas mais famosas do nosso folclore, qual eu ainda não tinha contado nenhum relato, não tinha me aprofundado um pouco em sua história. Eu posso ter até mencionado, eu posso ter feito até um ou outro vídeo, mas não vai ser tão caprichado quanto esse, tão arrumadinho como vocês vão ver. A pessoa que me enviou esse relato trabalhou comigo lá no aeroporto de Manaus durante um tempo. Durante a pandemia eu trabalhei alguns dias lá, trabalhei eu acho que 45 dias direto, e eu praticamente fiquei morando em Manaus, fazendo amizade com as pessoas, conhecendo todo lugar, já tinha alguns amigos pelo trabalho lá, e então foi um período ali que eu pude conhecer muitas histórias, ter contato com muita coisa. E essa pessoa acompanhava o canal, hoje eu não tenho mais tanto contato com ela, mas ela me enviou esse relato, e esse relato diz respeito a um familiar, pelo que eu entendi, é um tio-avô que ela tinha, que morava em outra região ali do Amazonas, morava mais próximo da divisa ali com Mato Grosso, acredito que próximo de Alta Floresta, mais para baixo ali, sabe, de Manaus. Mas como as informações não são tão precisas, então não vou cravar aqui na pedra exatamente aonde foi e como foi, tá? E também não vou ficar mencionando o nome das pessoas, como eu já faço aqui no canal mesmo, porque às vezes é complicado ficar mencionando e depois as pessoas irem lá e incomodar quem me contou sobre o relato. Esse tio-avô dela, ele trabalhava como policial, eu acredito que investigador ou detetive, alguma coisa assim. Também não conheço muito bem das patentes aí da Polícia Militar, se vocês puderem me informar depois, deixa lá nos comentários. Mas ele era uma pessoa responsável quando muitas reclamações aconteciam, ou uma reclamação, um embasamento muito forte acontecia, ele era responsável por ir lá e investigar se aquilo era real, se aquilo fazia sentido. Bom, basicamente o trabalho dele era coletar relatos, coletar os documentos ali, os boletins de ocorrência e outras formas de reclamação que a população usava, e ir lá atrás do lugar, atrás dos responsáveis e entender se aquilo realmente estava acontecendo dessa forma. E bom, como eu falei, ele morava nessa região, uma região muito extensa com alguns municípios que viviam basicamente ali da pesca, então eram ribeirinhos, e a reclamação principal dos ribeirinhos é que eles durante a caça estavam sendo assustados
e atacados por uma criatura que eles não sabiam dizer bem o que era e que alguns animais domésticos tinham desaparecido, sendo que alguns tinham sido encontrados mortos. E essa reclamação chegou até a polícia, que designou esse responsável, que é o tio-avô aí da pessoa que me contou essa história, para ir lá e investigar o que estava acontecendo nesse lugar. Então, basicamente, ele visitou ali umas 3 ou 4 vilarejos de ribeirinhos ali, povos ali, que viviam bem próximo da mata, e basicamente o relato era sempre o mesmo. Ou era sair para caçar, sair para pescar, e alguma coisa muito assustadora aconteceu, tipo rugidos, gritos e coisa do tipo ecoaram na mata, assustando eles ali, fazendo com que eles saíssem dali, e eventualmente seus animais domésticos eram atacados, com eles próximos ou com eles não presentes ali naquele momento. E ele começou a investigar, ele encontrou ali um padrão, ele meio que fez o que eles chamam de triangulação ali do território, onde a maior parte dos relatos estavam sendo apontados, e junto com outro policial ali que tinha uma patente menor que estava ali para auxiliar o seu trabalho, ele foi e começou a pesquisar mais aquele território, andar ali pelo aquele pedacinho da floresta para entender o que estava acontecendo. E andando muito, ele encontrou com algumas pessoas de tribos indígenas, encontrou ali, segundo ele, com um caçador que era de um povo indígena local, que falou para ele que provavelmente as pessoas tinham incomodado um guardião, uma criatura que era responsável por proteger a mata. Ele não levou isso tão a sério, mas mesmo assim desenvolveu a conversa ali com esse indígena, que indicou para ele, ó, se realmente quer entender se essa criatura existe ou não, que eu indico para você é, durante a noite, a madrugada, vá para aquele lado, mas é uma responsabilidade total sua. E ele foi. Ele, como eu falei, ele não acreditava que era uma entidade, uma criatura, seja lá o que for, uma pinguari. Ele acreditava que era uma ou mais pessoas causando transtornos para aquele povo ribeirinho ali, para aqueles povos, né? Que eram mais de um vilarejo reclamando dessas ocorrências. Seu auxiliar ali entrou mata dentro, fez ali um acampamento e ficou. Na primeira noite nada, na segunda noite apenas barulhos mais agitados e coisa do tipo, porém na terceira noite, que era uma noite de lua cheia, uma noite onde os caçadores preferiam utilizar para sair, porque pela claridade da lua era mais fácil para eles se locomoverem, então ele já sabia que tinha atividade ali de caçadores na região, ele sabia que tinha pessoas que vivem, né, que faz parte da cultura delas saírem para caçar. Aproveitando também dessas pessoas que estavam caçando, dessas pessoas que estavam já pela mata, ele encontrou ali com uma pessoa de sua confiança, que indicou outra pessoa de confiança, um caçador, qual ele acompanhou durante o trajeto ali, e sem sumir muito daquele espaço que ele e o assistente dele triangularam, e também sem sair da indicação do que o caçador indígena ali indicou para ele. E junto com esse outro caçador, eles andando pela mata, eles presenciaram ali, encontraram um animal morto. Não sei dizer qual animal era, mas era um animal de porte grande morto. Aquilo ali já deixou eles em alerta. No momento ali eles pensaram que poderia ser uma onça, pensaram que poderia ser algum felino mesmo grande que atacou, ou até mesmo uma briga entre os próprios animais que deixou aquele animal ferido, ele veio a falecer ali, mas ficou aquela sensação de o que pode ser, né? E aí eles montaram ali mais ou menos uma estrutura para ficar de campana, né? Ficar aguardando ali para ver se eles viam algo de interessante. E com o passar ali, aquele ambiente meio estranho, aquela sensação meio ruim, aquelas coisas, sabe? Aquele sentimento estranho mesmo. Durante um tempo só a sensação, nada foi acontecendo, até que lá pelo meio da noite mesmo, um barulho de árvore quebrando, um barulho muito grande de mata se abrindo, deixou os dois em alerta, o caçador e o policial. Eles saíram ali do lugar onde eles estavam ali de vigia e foram de encontro com um barulho. Quando eles chegaram próximo desse barulho, eles encontraram um monstro, um animal muito grande, que ele descrevia assim com mais de 2,5 metros, porque ele era um homem de estatura alta, ele era um homem com mais de 1,80 m, e ele precisava olhar muito para cima para tentar enxergar o rosto do animal. Segundo ele, era muito, ele tinha um pelo muito, muito escuro, então a sombra
e a sombra também das árvores ali deixavam aquela criatura muito obscura. Então eles não conseguiam entender, mas eles conseguiam descrever que ao mesmo tempo que parecia um macaco, um gorila, segundo ele, muito grande, também parecia um bicho preguiça, né? Pela aquela estrutura assim de braços e pernas, e não era possível ver a face. Eles só sentiam que tipo o tronco da criatura era muito grande, as pernas eram pequenas e os braços eram muito longos, com uma cabeça também pequena. E aquilo ali apavorou eles na hora. O caçador tentou dar 2 tiros para derrubar, o que só deixou a criatura mais brava ainda, mais agitada. A criatura foi atrás deles, eles conseguiram fugir. Em um determinado momento ali eles se dividiram. O caçador falou: corre para lá e vai em direção ao rio. Eu vou para cá e vou em direção ali ao vilarejinho, ali ao povo ribeirinho mais próximo. E nessa foi. E a criatura escolheu ir atrás do policial e foi mata dentro caçando esse policial. A criatura não era muito rápida, segundo ele, e também era muito grande, então tinha que ir se espremendo e derrubando as árvores e a mata ali, tudo que estava no meio do caminho, e ele correndo, quando ele viu um outro indígena, que não era aquele mesmo que ele tinha encontrado antes, fazendo uma indicação para ele, apontando. Ele estava indo em uma linha reta e o indígena apareceu do nada e apontou para o outro lado para ele. Então ele virou para a direita e foi quando ele deu de cara com um dos rios ali, um rio muito grande, e ele pulou dentro desse rio e meio que ficou ali só de observando. A criatura vem até a beira do rio, ficou um pouco ali olhando para os lados, olhando para ele. Ele falou que não era muito assim, como que não dava para identificar muito os traços, só dava para ver que a criatura tinha uma boca muito grande, que a cabeça era praticamente junto com um tronco e que tinha 2 olhos bem pequenos e vermelhos. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre o mapinguari, porque a descrição do mapinguari, a tradicional mesmo, é um pouco diferente disso, mas aí eu já vou falar sobre a lenda mapinguari. O investigador esperou um tempo passar, foi para o outro lado da margem do rio, a noite foi, ele desejando que tivesse tudo bem lá com o colega dele, lá com o assistente dele da polícia e com o caçador que estava ajudando ele, e ele esperou amanhecer. Quando amanheceu e já estava tudo tranquilo, ele fez o caminho de volta, passando ali por onde ele tinha corrido e tudo mais, toda aquela mata amassada, tudo aquilo ali, não viu nada assim, não encontrou nada que ele pudesse assim documentar como um pelo, como uma pegada, algo do tipo. Ele só viu a mata destruída mesmo, e ele foi de encontro lá com o lugar onde ele tinha se separado do caçador. O caçador e o assistente já estavam ali pelo meio do caminho, então sinalizaram, deram um tchauzinho para ele, eles se encontraram e ele contou tudo o que aconteceu. E quando ele contou tudo o que aconteceu, o caçador falou: pô, mas quem que era esse homem, esse indígena aí, essa pessoa que te indicou? Ele falou: não sei. E foi quando ele caiu em consciência que um indígena tinha dado um sinal para ele, e só foi por causa desse sinal que ele acertou o lado do rio. Então ele pegou, eles conversaram e tudo mais, aí o caçador falou: realmente é um bicho que eu nunca vi, realmente é um negócio assim que parece lenda mesmo que os povos nativos daqui contam. E aí foi quando ele foi lá conversar com as outras pessoas, e ele foi até uma tribo ali mais próxima, e conversando com o cacique da tribo ali, com o responsável, eles chegaram a um consenso que ele não só viu uma criatura mística ali, uma criatura misteriosa da mata, ele viu 2, porque provavelmente o indígena que fez o sinal para ele ali também era um ser da floresta, porque não era ninguém da tribo ali, e também não poderia ser alguém de outra tribo porque era muito longe, segundo ele. Então eles conversaram, e ao mesmo tempo que a floresta afugentou ele, a floresta também salvou ele, segundo ali o líder ali da aldeia indígena que ele estava conversando. Ele pediu uma ajuda ali pro pessoal, perguntando se realmente é uma criatura, uma entidade da natureza, o que ele poderia fazer, e que essa entidade não fosse mais pro lado ali dos povos ribeirinhos. Mas de qualquer forma ele pediu para que falasse com as pessoas dali para evitar caçar naquela região ali durante um tempo, para deixar aquilo de lado, enfim. E foi o que ele fez, ele conversou com o povo ribeirinho ali, falou: evitem porque tem algum animal muito grande ou realmente é alguma coisa paranormal, sobrenatural, que a gente não sabe, e o povo ribeirinho passou a respeitar.
Durante um tempo, algumas reclamações ainda aconteceram de pessoas que viram algo estranho ou que tiveram alguma coisa, a caça roubada, um animal atacado, algo do tipo, e até mesmo pessoas sumiram, mas nada de muito grandioso, sabe? Aconteceu assim a ponto de ter que deslocar de novo um policial ou uma força-tarefa para aquela região. Mas basicamente foi esse o relato que me contaram, tá? E bom, vamos falar um pouquinho sobre o Mapinguari. Existem, assim, muitas possíveis origens, muitas versões da origem do Mapinguari. Uma delas, eu vou falar as mais famosas, tá? Porque se eu for parar para falar um pouquinho de todas aqui, é um vídeo de, sei lá, algumas horas. Mas, porém, falar as pontuais aqui. O Mapinguari tem uma versão de história que ele era um caçador ou um lenhador que ali aprontou muito, fez muita maldade ali na mata e a mata amaldiçoou ele, transformando ele nesse monstro. E daí ele passou a servir a mata, afugentando outras pessoas que estão caçando, matando animais num lugar onde não pode, sabe? Enfim. Tem uma outra versão muito famosa, talvez essa seja mais famosa, que o Mapinguari seria um pajé, que ele descobriu como viver para sempre. Então, ou seja, ele descobriu a fórmula para a imortalidade. Só que vendo isso, os deuses e as entidades e as divindades da região ali, da floresta amazônica, condenaram esse pajé por mexer com o que não deveria mexer. E transformaram ele como punição no Mapinguari, nessa criatura aí gigante, terrível. Outros dizem que era um rei de uma outra região ali da floresta amazônica. Essa versão de rei guerreiro, talvez seja uma coisa mais da parte da floresta amazônica dos outros países que fazem fronteira ali, que esse rei teria morrido em batalha e teria sido abençoado pelas divindades ali, pelos deuses, entidades ali que cuidam da floresta, como uma criatura ali que se continuaria protegendo a floresta. E alguns também dizem que o Mapinguari é a evolução de alguns índios guerreiros, que esses índios guerreiros são muito valentes, muito valiosos mesmo, e quando eles vêm a falecer em luta, a floresta os acolhe, transformando eles em Mapinguaris para proteger a floresta. Recentemente, devido aí a muitas e muitas histórias aí, principalmente histórias norte-americanas, sobre os skinwalkers, né? Sobre homens que se transformam em criaturas, feiticeiros que se transformam em animais, alguns dizem que o Mapinguari seria realmente um pajé, ou realmente um feiticeiro, um bruxo, alguma coisa assim, que consegue se transmutar ou transmorfar, eu não sei qual que é a palavra correta, mas ele consegue mudar da forma humana para a forma animal. Mas basicamente é isso. E falando sobre a aparência do Mapinguari, alguns dizem que ele tem a aparência de uma preguiça gigante, por isso algumas pessoas dizem que poderia ser um animal que sobreviveu da megafauna, mas assim os cientistas e pesquisadores dizem que isso é praticamente impossível. Existe uma descrição que é muito contada nos livros de folclore, na literatura de folclore mesmo, assim, a descrição também muito comum entre os indígenas, que o Mapinguari seria um animal com um corpo de macaco, só que muito grande, que também parece muito com a preguiça, e que a boca dele seria na barriga. Então, e ele seria um ciclope, ele teria apenas um olho grande no meio da cabeça, ou mais próximo do pescoço, e seria essa forma aterrorizante, assim, que engoliria as presas, né, as pessoas e os animais que ele ataca, só pegando, agarrando e colocando na barriga. Essa também é uma versão muito famosa, só que também é muito famosa essa versão dele ser um animal que parece muito um bicho de preguiça grande, com olhos pequenos e vermelhos. Esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, por favor. Comentem lá o que vocês acharam dessa história. Comentem também se vocês conhecem outras histórias de Mapinguari, ou se tem alguma outra lenda aí, seja da floresta amazônica ou de outra região do país, que vocês querem que eu conte aqui também. E é isso, tamo junto. Até o próximo.